Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem vivos com essa queda do Bitcoin, né? Bitcoin que está agora no preço de 41 mil dólares, 318. E nós estávamos esperando essa possível queda para pegar nesse suporte aqui de 40.700, que eu até apresentei essa visão no vídeo passado aqui da análise do Bitcoin. Para quem já assistiu, tá ligado no que pode acontecer nesses movimentos agora no decorrer dessa semana ainda, né? Amanhã já é sexta-feira, chegando no final de semana, muitas movimentações, muita volatilidade também, principalmente. E essa linha de suporte aqui no 40.700 é uma linha muito forte do curto prazo. Vocês podem ver que quando a gente tocou aqui, todas as vezes, né, os últimos toques que a gente teve, se a gente colocar aqui o tempo gráfico de 4 horas, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, e esse é o sexto toque e a gente ainda não o perdeu, ou seja, é uma zona de suporte muito grande, onde muita gente está montando posições. Eu alertei no vídeo passado, inclusive lá no canal de operações, as ordens que a gente costuma fazer no BTC e todos os ativos que a gente faz é sempre ficar de olho na questão do suporte. O suporte sim é uma zona onde a gente tem uma base de preço, porém a liquidez fica sempre abaixo da zona de suporte. Então vocês podem ver que o suporte é o 40.700, porém a zona de liquidez está abaixo. Vocês podem ver que as agulhadas estão todas aqui, e se vocês olharem lá no mapa de liquidação da CoinGlass, todas as liquidações que acontecem sempre pegam esses pontos abaixo da linha de suporte. Então muita gente opera colocando o stop justamente no suporte, que é onde o ativo vai pegar e vai liquidar todo mundo. Então sempre precisa estar com uma visão de colocar abaixo. Agora, como achar esses suportes? Precisa de uma boa análise gráfica, fazer boas pesquisas de volume, mapa de liquidação, fazer uma análise e cálculo nos movimentos, né, de volume, e também observar bastante as narrativas que acontecem no mercado e acompanhar outros também que fazem análise para que você possa ter uma visão muito boa sobre a questão da liquidez e aonde é exatamente o ponto de suporte. Isso tudo a gente tem lá na nossa comunidade, no nosso canal de operações, que a gente faz boas análises em relação a isso para encontrar estes pontos, tá? Então 40.700 é um grande suporte, mas aí a gente tem as margens de liquidez. Bitcoin que caiu aqui no dia de hoje, ele caiu aqui nas últimas 24 horas 3,28% e nos últimos 7 dias já está quase chegando a 11% de queda. Tá? Teve uma pequena valorização nessa última hora, vocês podem ver que aqui já está valorizando, né? Estou no gráfico de 4 horas, mas nós batemos exatamente no suporte, estamos segurando o preço. Segurar este suporte é muito interessante porque a gente pode fazer um pullback e voltar a negociar nessa região aqui de 44.700, que a gente pode fazer este pullback aqui, ó, nessa região, tá? A gente pode vir até aqui, a gente pode fazer um reteste aqui em cima, um pullback, e depois corrigir mais forte e chegar nesta região. Eu apresentei num vídeo mais antigo aqui sobre a análise do BTC, de que a gente poderia fazer este movimento aqui mais tarde, subindo primeiro e depois descendo até aqui, mas ele veio antes, tá? Então a minha visão é de que ele iria fazer uma correção antes do halving, ela ainda está de pé, só que fez antes. Então este movimento aqui pode acontecer, tá? Para fazer um reteste deste movimento aqui de rebalanceamento de preços. Podem ver que desde que a gente subiu aqui, ó, neste canal, nós não perdemos nenhum fundo deste daqui. E estamos brigando nessa região dos 40.700, que é uma zona muito importante lá do passado. Se a gente colocar aqui no tempo gráfico de um dia, vocês podem ver aqui que eu já apresento sempre todos os vídeos que eu faço aqui do Bitcoin, eu mostro essa zona aqui que é muito importante. Sempre analisar o gráfico da esquerda para a direita, porque são os movimentos passados que vão nos dar boas visibilidades do que pode estar acontecendo. Tá vendo que aqui, ó, a gente teve o preço tocando várias vezes nessa linha. Aqui foi uma zona de resistência, aqui foi um suporte, perdeu, aí se tornou uma resistência, não rompeu aqui atrás, rompeu só aqui, ó, tentou romper no dia 15 de junho de 2021 e só no dia, de fato, no dia 6 de agosto de 2021, ou seja, quase 3 meses depois que conseguiu romper de fato. Fez um reteste aqui em cima, conseguiu segurar, fez o topo histórico lá nos 69 mil dólares. Depois segurou muitas vezes aqui entre suporte e resistência, até que fez os 48 mil e pum, despencou. E olha que interessante, né? Antes do halving isso, né? Na verdade, depois do halving. E aqui a gente tocou os 48 mil dólares e não teve continuidade, está corrigindo forte. Ou seja, se essa zona de 40.700 não segurar nas próximas 2 semanas, que é o final deste mês de janeiro de 2024,
a gente pode ver sim o BTC tocar aqui embaixo na média de 200 para fazer um reteste de médio prazo. E isso a gente está falando de quê? 35.137 no tempo gráfico diário. No semanal, como é que a gente está aqui de médias? A média do semanal está assim, ó, tempo gráfico semanal, média 100 está lá embaixo, nos 30.804. Aqui seria um cenário catastrófico, né? O BTC cair até aqui. Eu não acredito que vai chegar aqui. Acredito que o BTC possa corrigir até os 35.300 mais ou menos, que é uma linha que eu tracei aqui de muitas negociações. Aqui a gente teve negociações em cima com muita força, perdeu aqui, né? Fez um movimento de baixa aqui nessa região, tá? No mês de maio de 2021, e aqui ele segurou bem, aqui segurou bastante também. Então tracei essa linha aqui para ter uma visão de média de preço, e aqui a gente segurou nessa região e rompeu e não voltou mais. Então dá inconfluência justamente com a média 21, que está nesta região entre os 35.300 e aqui os 36.900. Então aqui seria um cenário muito catastrófico de correção do BTC. Porém, na minha visão, eu acredito que o preço pode sim ainda corrigir até a região dos 38.400, 38.700 mais ou menos. Por quê? Porque vai buscar liquidez nessa região. Tem um mapa de liquidez que mostra que aqui tem acho que 19, até aqui embaixo nessa região dos 34, até que sim, tem 19 bilhões de dólares de negociações, negociações para serem liquidadas. Então, o Bitcoin pode muito bem vir até aqui. E o que a gente tem que fazer para ficar preparado para os movimentos do BTC ao longo dessa semana? Ficar de olho nesse suporte. Esse suporte no curto prazo é a nossa melhor base de preço para fazer operações no BTC e inclusive usar como referência para fazer negociações nas altcoins, porque uma vez que o BTC corrige, ele puxa muitas altcoins para baixo, uma vez que ele ganha preço, ele joga muitas altcoins para baixo. Agora, uma coisa muito importante, eu vou até apagar esse padrão que foi perdido, não foi confirmado, é a gente olhar a dominância mais uma vez, como sempre fala. A dominância está em 51 e hoje ela desceu mais forte, ou seja, ela está perdendo este fundo. Se a gente fechar o diário hoje com esta confirmação abaixo aqui, ó, tá vendo? Que a gente tentou fazer uma recuperação, mas está abaixo da média de 200 do tempo gráfico de um dia. Se a gente fechar esse candle vermelho abaixo, a gente pode confirmar o que eu venho trazendo há algum tempo, chegar aos 48% de dominância. Isso vai fazer com que as altcoins subam muito forte, tá? Então, aqui no Bitcoin, se a gente mantiver no dia de hoje o preço aqui em cima, segurando aqui e lateralizar aqui em cima e completar os 58 dias, como eu venho falando aqui já, fiz um vídeo especificamente sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo, mas falo isso lá na nossa comunidade, no nosso canal, principalmente, sobre a importância deste movimento. Se a gente lateralizar aqui, a dominância do Bitcoin vai continuar caindo e a dominância das altcoins vai continuar subindo. Isso vai fazer com que moedas como, por exemplo, a ORD, que está acumulando lateralmente já aqui há bastante tempo, ó, chegue num ponto em que ela rompa. Essa linha era onde eu previa, mais ou menos, pelo movimento anterior, que poderia subir, mas ainda não subiu porque o Bitcoin está sofrendo uma pressão de baixo, o mercado está com muito medo, está todo mundo muito apreensivo com toda essa movimentação de baixo do BTC, então aqui a gente está acumulando. Em algum momento, essa linha de Fibonacci 0.786, que está segurando bastante o preço da ORD, vai fazer com que o preço exploda. Então isso vai acontecer com ORD, vai acontecer com o Moonriver também, que está acumulando bastante tempo nessa região. A gente tem a ULTC, que também está acumulando há bastante tempo nessa LTA aqui, ó, fazendo um rebalanceamento de preço e conseguindo acumular nessa região. A gente tem a Matic, que também fez aí um pullback, né, depois de ter valorizado aqui, que bateu na média de 200, valorizou e fez um pullback, está mais uma vez tocando na média de 200. E eu já venho falando sobre a Matic há muito tempo, sobre o toque na média de 200, que valoriza sempre que toca lá, a gente ganha grandes valorizações. Ó, a última vez que ela tocou aqui, ó, nessa região, a gente está falando aí de uma valorização de aproximadamente 46%. Essa última que ela tocou ali na média de 200, ela fez uma valorização de, deixa eu pegar aqui,
24%, e a gente pode ver agora, depois que o Bitcoin lateralizar, ela ganhar mais força para subir, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês. A parte mais importante agora de ficar de olho é a gente não perder os 40.700. Se a gente perder esse suporte, a gente vai ter uma depressão muito forte em todas as altcoins e também no Bitcoin. Então, isso que você precisa ficar de olho. Então, na minha visão e de muitos analistas, este é o suporte mais importante do mercado no momento. Se a gente continuar aqui, a gente vai ganhar mais preço e vai subir. Se a gente perder esse suporte, a gente provavelmente vai corrigir muito forte e vai chegar aqui embaixo. Vocês podem ver que a importância do suporte no gráfico para a gente poder analisar e ter um bom desenvolvimento nas operações é você ter desenho no gráfico e observar. E você observando, você consegue ver aonde sim o preço vai chegar e você conseguir ter tomadas de decisão. Então, por isso eu te convido para fazer parte do nosso canal de operações, porque eu tenho mais tempo de tela do que a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas opera pelo celular. E o celular, você não tem essa visão gráfica que a gente tem aqui. E isso faz com que, eu trazendo as análises lá para quem está operando, faz com que as pessoas tenham uma visibilidade melhor e tomadas de decisão, aonde entrar e quando sair. E isso faz com que elas tenham mais resultados positivos do que negativos. Porque no mercado que a gente opera, ele é muito volátil. Você provavelmente e com certeza absoluta vai tomar stops em alguns momentos. Agora, se você tiver uma boa análise e saber os momentos de entrada, você vai conseguir fazer um bom lucro nos movimentos. Por quê? Aqui a gente tem um suporte provisório. Muita gente usa esse suporte provisório, tocou nessa região, então vou fazer uma compra nessa região no Bitcoin. Aí a pessoa entrou nessa região, só que o suporte real mesmo é o 40.700. Daqui até o 40.700 são 3,20%. Então, quem comprou naquela região aqui de cima, acreditando que aqui era um suporte, alavancou 10x, ou seja, ela perdeu 62% na operação e está na operação vermelha. E se não tiver uma banca legal para segurar, vai perder a banca toda, tá? E aqui o suporte, vocês podem ver que bateu exatamente aqui. Para quem já me acompanha, já sabe que esse suporte está desenhado há muito tempo e isso faz com que a gente tenha assertividade maior, tá bom? Então te convido, o link está aqui na descrição, é só me chamar lá, eu me chamo Riley, vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Então até a próxima, falou, tchau, tchau!